Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde. Hoje nós vamos mergulhar num assunto que conecta saúde e sustentabilidade de uma forma bem direta que vai te surpreender. Como as energias renováveis podem impactar positivamente na sua qualidade de vida? Ficou curioso, né? Então nos acompanhem aqui e também nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Assim você vai ficar sabendo, por exemplo, como a energia solar pode impactar positivamente na sua qualidade de vida, não só melhorando a qualidade do ar, diminuindo a poluição, mas também te trazendo mais tranquilidade, diminuindo os níveis de estresse e também melhorando a sua saúde cardiorrespiratória. A energia solar também é saúde. Então, para esse episódio acontecer, a gente conta com nossos apoiadores. Casa Simone, que nos ajuda a deixar esse nosso ambiente mais bonito e mais aconchegante. Eclac Viagens, SolarCell, Banco Sicoob e Action Day, assessoria de aceleração de negócios. Bom, esse assunto é novo para nós, somos aqui leiga nesse assunto, mas a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial, um amigo nosso e que tem mais de 12 anos de experiência no ramo de energia solar. É o Fernando Fert, sócio proprietário da SolarCell. Seja bem-vindo, Fernando, é um prazer te receber aqui e pode ter certeza que nós temos muitas dúvidas para tirar e as pessoas vão se surpreender de como a energia solar está relacionada com a saúde de todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui presente e poder participar, levar conhecimento para as pessoas. Eu mesmo, essa semana, quando fui convidado a participar, em casa, minha filha me perguntou: pai, mas o que tu vai lá falar, pai? O que tem a ver energia solar, energia renovável com saúde? E aí fui estudar, obviamente, para estar aqui, para levar o conhecimento e fiquei eu mesmo impressionado com a relação tão intensa que tem, né? As consequências positivas e as negativas também, né? Do mercado de energia na saúde pública, na saúde das pessoas. Então, estou aqui, de fato, com vocês para trazer conhecimento para as pessoas. Tá, então deixa eu começar assim, que eu fico aqui como advogado do diabo, então eu tenho que falar um pouquinho em relação às doenças, né? Minhas colegas sempre me deixam com essa parte. Então, quando a gente pensa em energia solar, é exatamente isso, né, Fert? A gente pensa, energia solar é uma energia sustentável, renovar, é uma coisa, algo moderno que tem a agregar a nossa qualidade de vida. Mas quando a gente pensa na saúde, a gente pensa diretamente como nós produzíamos a nossa energia antigamente, né? Que era a queima basicamente de carvão, né? Dos combustíveis fósseis. E isso está relacionado com inúmeras doenças cardiovasculares e inclusive com as doenças oncológicas. Anualmente, a Organização Mundial de Saúde refere que mais de 7 milhões de pessoas morrem em decorrência da poluição. A IARC, que é um instituto que faz pesquisas relacionadas ao câncer, já caracterizou a poluição como uma causa, um carcinógeno. Então, é algo que realmente tem o potencial de alterar nosso DNA, o DNA das nossas células e provocar a morte, né? O diagnóstico do câncer em si. E fazendo essa análise, né, por que a gente se desenvolveu ao longo dos anos com esta energia e aí deu aquela mudança, a gente virou a chave, começou a falar de energias não tão poluidoras, né, que poderiam nos agregar saúde. E quando eu falo para vocês disso, e eu estou falando mais do fato de doença, depois eu vou falar que vocês falem um pouco mais sobre a saúde. Por exemplo, ontem eu estava pensando, estava estudando e relacionado à poluição dos combustíveis fósseis. E vocês sabiam que a gente pode ter câncer de bexiga, por exemplo, por aspirar a poluição? Vocês sabem disso? Não sabia. Então, quando nós aspiramos partículas bem pequenas, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, ela não fica só na nossa via aérea, no nosso pulmão, não. Ela circula na nossa corrente sanguínea e ela acaba sendo eliminada na urina, muitas vezes, e a ação direta desses poluentes lá dentro da nossa bexiga acaba aumentando o risco de câncer de bexiga, que é uma coisa que as pessoas nem falam. Mas, assim, a minha pergunta para o Fert agora, depois de toda essa introdução, é assim, quando tu começou a trabalhar com isso, né, energia solar, eu sei pelos bastidores que parece que teve um livro que incentivou essa visão, talvez tu nem tivesse a noção, não sei, eu penso, que tu poderia interferir na saúde e na doença das pessoas. Tu pensava nisso?
a conversa dos bastidores ela é verídica, né? Eu olhei para esse mercado, de fato, lendo, né? A biografia do Elon Musk foi o meu inspirador para olhar para esse mercado. Coincidentemente, em 2012, o Brasil regulamentou o mercado de energia solar, né? Permitiu que as pessoas gerassem energia, porque, de fato, passa por políticas públicas, e até 2012 a gente não tinha política pública para essa finalidade. Tá? Então, diferentemente da Europa, que gera energia renovável há mais de 50 anos, né? Então, a gente perdeu muito tempo com a parte regulatória, mas, enfim, 2012 o mercado começou minúsculo, as pessoas não sabiam o que era isso, né? E a minha proposta, o meu propósito de entrar nesse mercado, o mercado que eu me apaixonei por ele, foi, de fato, o legado. Eu entendia que dentro desse setor, eu ia construir um legado de vida, um propósito muito maior de vida. E até hoje o que me move é isso, entendeu? Então, eu sei que eu estou contribuindo para a mudança da matriz energética, né? A gente está falando aqui em saúde, em poluição, em coisas ruins para o ser humano, né? E a minha parte nesse processo, de fato, é contribuir para que esse impacto na saúde pública, na felicidade das pessoas, na economia das pessoas seja representativa, e é o que a gente tem feito nesses praticamente aí 14 anos. Então, assim, muitas coisas mudaram, né, nesses últimos 12, 14 anos, desde que tu começou lá com a SolarCell, né? Então, eu imagino, assim, que a função, bom, o propósito era o legado, e com tudo que a gente está vendo, assim, relacionado à redução do dióxido de carbono, a qualidade de vida, a redução do ruído, que eu acho que é uma coisa importante para a gente falar também. Isso passou, os teus funcionários, quem trabalha contigo, por exemplo, eles se preocupam quando alguma pessoa vai lá na empresa e diz assim, olha, eu quero ter energia solar. Quando a gente vai lá, eu imagino que as pessoas pensam só o retorno financeiro. E vocês abordam essa proposta, assim, ou não chega a ser um foco? É obviamente que a maioria das pessoas nos procura, ou nós procuramos, e cada vez que a gente aborda, o motivador é o econômico, né? Porque impacta muito na renda familiar, né? Pensa que uma fatura de energia média de uma família brasileira é hoje 600, 700 reais. Isso nível Brasil, média Brasil. Então, quando a legislação permite que ele gere a sua energia, e obviamente que sempre vinculado a algum tipo de fomento, de crédito, com que o valor da parcela do financiamento é igual ou inferior à conta de energia, isso é saudável financeiramente, e vai chegar o momento em que ele vai liquidar esse financiamento, e aquela renda ela passa a somar, né, na renda familiar para outras finalidades, para reinvestimento em outras melhorias da família, né? Até mesmo lazer, o que impacta lá na felicidade da família, ou na educação, ou enfim, qualquer outro setor. Mas o motivador principal, de fato, é o econômico. É, né? o que vem. Aí tem um percentual baixo, eu diria, talvez de 5% das pessoas que têm o viés também ambiental. Que aí realmente a empresa que tem já uma política de ESG, enfim, está na cultura dela esse tipo de assunto. O marketing verde foi muito debatido nos últimos anos no nosso trabalho de prospectar o assunto, mas é uma pequena parcela ainda, né? O que move é mesmo a questão econômica. Quando tu fala sobre essa conta de luz, que tem pesquisas que falam que quase 50% das famílias têm essa preocupação com a conta de luz no final do mês. E muitas famílias deixam de comprar coisas básicas, o feijão, o arroz, o lazer, como tu falaste, por conta daquela conta que tem que ser paga. Essas famílias que têm mais dificuldades, elas têm como chegar a ter acesso a esse tipo de energia, mesmo tem financiamentos, tem algum estímulo do governo que elas consigam ter acesso a essa energia solar? Talvez vocês acompanharam nas mídias, né, nesses 2012 para 2025, são 13 anos. Em algum momento dessa trajetória, houve uma retórica que energia solar era para as pessoas ricas, né? E a gente, do nosso setor, ele combateu muito essa retórica, justamente porque ela não é verdadeira, né? Eu estou na frente, à frente da operação, eu estou atendendo pessoas
E eu presencio que o acesso da energia solar, ele não é só para quem tem condições econômicas. Ele também hoje está muito democratizado, tá? A gente instalou sistemas de geração de energia em residências muito simples, que a gente ficou impressionado que as famílias optou em não comprar um carro novo, não, optou em fazer outras economias e investir num sistema de energia solar em residências muito simples, que nos deixou mais convictos de que É possível. não é possível e está acontecendo. E o espaço? Tem que ter um espaço X, porque eu vi que um dos empecilhos seria o espaço para ser colocados painéis, que pode ser colocado à distância também, né? Pode ser um Sim. grupo fazer uma usina para gerar energia e ter Sim. acesso a essa eletricidade. Basicamente, tu tem duas formas. Ou tu gera na carga. O que é a carga? São os equipamentos. Tu gera junto à carga ou tu gera remoto. Então, as duas, resumidamente é isso. Ou tu gera na carga ou tu gera remoto. Então, quem não tem telhado, eu, por exemplo, moro em apartamento. Não tenho telhado, eu posso gerar remotamente. Tá? Eu tenho uma usina que gera a quilômetros de distância do meu apartamento. Isso é mais uma facilidade para que todo mundo tivesse acesso, ou, em outras palavras, a democratização da energia, né? E dando um exemplo prático, assim, uma família de 4 pessoas numa residência de 2 dormitórios, por exemplo, para conseguir zerar a conta dela. Quanto que ela teria que investir em energia solar mensalmente? Essa é uma pergunta que eu diria que é a que mais tem dúvida na cabeça das pessoas, né? Fernando, quanto é que eu preciso investir para minha casa? Quanto tempo eu vou levar para pagar? E a conta, ela é muito simples, né? Na média, uma residência brasileira com 4 pessoas vai ter uma conta entre 500 e 700 reais, tá? Detalhe, em 2014, o preço médio do quilowatt-hora na nossa região aqui, que é atendida pela RGE, na média custava 63 centavos, em 2014. 2025, Fernando, quanto que está esse quilowatt-hora? Hoje na casa de 1,10. Tá? Então, nós temos uma energia... E subindo, pode ser que suba mais. Extremamente cara, né? Eu digo energia, mas não é só energia. Dentro da conta de energia vai ter tributos, vai ter o transporte, vai ter taxas, vai ter a energia. Então, tem um monte de rúbricas, de despesas que compõem a fatura de energia, né? A gente olha lá o valor, 500 reais, mas tudo que está por trás daqueles 500 reais é um penduricalho de despesas, né? Então, na média, uma família brasileira hoje tem uma conta entre 500 e 700 reais. Quando eu comecei, para fazer esse investimento, eu diria que a família iria investir mais ou menos uns 50 mil reais. Total. Hoje, ela faz esse mesmo sistema com 20 mil reais. Aproximadamente, dependendo da tecnologia que ele vai usar. Vê como isso impacta na qualidade de vida das pessoas, porque parece assim, nossa, o que a luz tem que ver com a saúde? Mas uma pessoa que tem aquele talão de luz que tem que pagar e às vezes acumula 1 ou 2, não consegue pagar, a pessoa não tem, ela está estressada, ela está preocupada, porque daqui a pouco vão cortar a luz e é uma coisa que gera muita ansiedade e um estresse para a pessoa. Nessa parte financeira, o que mais me chama a atenção, falando ali do investimento, é que, pelo menos quando a gente foi para colocar a energia solar, o cálculo para fazer esse pagamento é em cima do quanto tu gasta de luz. Sim. Então, como tu falou, nessa família que gasta de 500 a 700, poderia ter um financiamento onde ela parcelaria esses 20 mil, mais ou menos, em energia solar, que daria mais ou menos o custo que ela tinha de despesa para pagar essa conta de luz? Exato. Quando eu comecei, 2012, foram os primeiros passos da nossa empresa, não existia linhas de crédito para essa finalidade. Então, era um grande desafio vender um produto totalmente novo, onde as pessoas não conheciam, né, confundiam com aquecimento solar, e não tinha crédito. No momento que 2013 para 2014 começou as primeiras linhas de crédito para essa finalidade,
o mercado ele explodiu, né? Então, a população gostou de gerar a sua própria energia, né? E de lá para cá, todos os bancos criaram especificamente linhas de crédito para essa finalidade, com taxas subsidiadas. O próprio governo criou políticas públicas de fomento para essa finalidade, né? Para o produtor rural, para o pequeno produtor lá do tambo, da suinocultura. Então, isso tudo, de novo, gerou impacto econômico, né? E gera o impacto ambiental, né? Que a gente não pode dizer que não há impacto ambiental na geração de energia fotovoltaica, né? Existe, mas ele é muito menor do que quando comparado com outras fontes de energias, principalmente as fósseis, né? A gente falava aqui antes de começar, na década passada, a indústria era movida por outras fontes de energia, energia de fontes fósseis como o carvão, por exemplo, né? E se tu vai estudar essas fontes de energia, o impacto dela é extremamente superior a uma fonte, por exemplo, de eólica, né? O vento, o sol gerando energia é um impacto, o carvão é outro, a usina nuclear é outro impacto, né? E aí que entra, né, o nosso grande tema, que é quanto cada uma dessas fontes de energia, né, causa de impacto na saúde pública das pessoas, na felicidade, na saúde mental das pessoas, que é, sem dúvida nenhuma, eu fiquei impressionado, né, que é quase que silencioso o que acontece. A gente não vê isso, né? Não está enxergando uma partícula de 2,5 microns, né, que entra na corrente sanguínea, como a doutora Carla falou, e causa consequências das mais sérias, né? Inclusive nas crianças. Eu lia, né, uma outra questão ali, que a criança pode me ajudar com isso, doutora, que ela é quase que um termômetro para medir a qualidade do ar. Sim. Quanto mais casos de asma, quanto mais casos de questões respiratórias, né, nas crianças, que vai impactar lá na capacidade cognitiva, etc. e tal, né? A gente pode estar acompanhando, né, as questões relacionadas à poluição do ar, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, o fomento ele é extremamente necessário. Foi ele que impulsionou. Sem o fomento, não teríamos uma matriz energética já com 23, 24% alimentada ou fomentada por fontes renováveis. 23 somente a solar, né? E então, de fato, o fomento faz sentido. Deixa eu te perguntar, assim, quando a gente fala do fomento por parte do governo, né, tá fomentando, onde que ele tira vantagem disso? É na saúde das pessoas? Onde que ele tira vantagem para incentivar isso? Essa pergunta ela é extremamente inteligente, porque se a gente pensar, o governo está transferindo a responsabilidade para a iniciativa privada de gerar energia. É isso, né? Sim. Lá atrás a gente tinha o governo, né, gerenciando tudo isso na mão dele. Hoje ele transfere, ele dá o direito para o consumidor gerar energia, automaticamente ele não faz os investimentos, né, necessários, ou melhor, ele parte dessa responsabilidade ele deixa para a iniciativa privada fazer. Então, obviamente que a iniciativa privada é mais eficiente nisso, né? Esse é o primeiro ponto. Então, o governo economiza e dá o direito para a população gerar a sua própria energia. Segundo ponto, quando o governo transfere a responsabilidade para o consumidor, ou o direito, como queira chamar, eu gero na economia local. Então, eu estou gerando lá tributos, no meu caso aqui, eu gero tributos locais, eu gero empregos locais, eu gero desenvolvimento local, eu gero inovação local. Isso tudo aconteceu com o mercado de energia solar. Ele descentralizou renda, ele investiu em inovação, ele gerou uma quantidade impressionante de novos empregos, uma quantidade impressionante de novos empreendedores, porque é um mercado que não existia, né? E por aí vai. Outro ponto fundamental que também a gente pode citar nessa questão da energia solar transferida para a responsabilidade da iniciativa privada é que a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma eficiência que é um problema, eu diria, né? Quando tem uma geração centralizada,
eu tenho muitas perdas para transmitir ou para levar essa energia do ponto de geração até o ponto de consumo. Então, em outras palavras, todo mundo conhece a usina de Itaipu, né? Itaipu é gigantesca, então lá ela está gerando energia e transmitindo para os estados. Nesse frete, nesse caminho, nessa estrada, devido às distâncias, eu vou perdendo, deixando pelo caminho energia, porque quanto mais distante, mais perdas eu tenho, tá? Perdas por transporte, perdas por transformação de energia, e isso tudo, há estudos que dizem que podem chegar na casa dos 25% de perda. Quando eu dou a oportunidade das pessoas gerarem a energia, essas perdas elas são minimizadas ao extremo, porque eu gero junto à carga. Então, eu tenho os meus painéis em cima do telhado, ao mesmo tempo eles estão alimentando a TV, a geladeira, a máquina de lavar roupa, né? Então, essa perda por transporte, ela é minimizada aí talvez em 2, 3%, quando comparado a alguma fonte de geração distante, né, da carga. E a gente está falando aqui de saúde, mas também de educação, de sustentabilidade, do meio ambiente. Trazendo assim para a nossa prática do dia a dia. Antigamente a gente tinha bastante essa cobrança de apaga a luz quando sai do quarto, desliga o ar-condicionado, na forma de economia financeira, mas também na forma de cuidado com o meio ambiente, que a gente sabe que todo esse consumo tinha uma produção maior de CO2. Hoje em dia, nós 4 aqui, por exemplo, todos têm energia solar em casa. Vou te dizer que se perde bastante esse movimento de educação em Melissa, desliga a luz, não esquece de desligar o ar-condicionado. A gente está errado nisso também, pensando na parte do meio ambiente. Eu poderia estar economizando essa energia solar, armazenando ela. Por exemplo, quando acabar a água, tem a caixa d'água para me manter. Eu poderia ter uma bateria para manter minha energia, que eu estaria economizando durante um período? A tua primeira pergunta é o que a gente vivencia todos os dias, né? Filho, apaga a luz. Filho, desliga o chuveiro. Isso eu cresci escutando isso, né? Acho que todo mundo. Todo mundo. Mas minha avó tinha uma frase, deixa eu falar que ela eu não sou sócia da Light. Vocês vão ver. Aquela era sócia da RGE mesmo. Mas Então, em cima dessa pergunta da Gabi, eu queria também saber desse estoque de energia. Eu sei que tu tem por exemplo, a tua usina ou o teu sistema, ele gera X de energia. Se tu não usar aquilo no mês, aquilo fica estocado. Sim. E depois é como se fosse uma poupança, tem uma recompensa no outro mês. Voltando, então, à questão da pergunta da Gabriela, e já respondendo, Gisele, também a tua, de fato, eu diria que é uma questão cultural, né? O que a gente nota? Mudanças de comportamento. As pessoas tinham o hábito, né, de fato, de apagar a luz, de economia. Por outro lado, investiam em conforto. E aí, climatizei o quarto, climatizei a sala, né? E daí, quando tá quente, não, vamos desligar. Tá gastando muita energia, tá? Isso é quase que cultural. Então, a geração própria, o que ela traz? Liberdade. É isso, a gente traz liberdade porque, de fato, é óbvio que se tu investiu num sistema para atender uma conta de R$500, o teu limite é os R$500. Se tu, nada impede de tu consumir mais, mas o teu sistema está dimensionado para R$500, né? Se tu gastar 700, vai pagar 200 para a concessionária. Ou tu faz uma ampliação do sistema para os R$700. É assim que funciona, tu modula conforme tu quer. Mas, de fato, na prática, há mais de 10 anos, a gente olha comportamento humano mudando. Então, as pessoas, de fato, eu diria que elas tiram o pé do freio. Estão desfrutando mais. Desfrutam mais dos próprios investimentos que elas fizeram em conforto, né? Eu, particularmente, uso o meu ar-condicionado talvez 5 vezes mais que usava, por ter energia solar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto que tu pergunta, a questão de compensação de crédito ou armazenamento em soluções de armazenamento. Esse seria a nova onda que o Brasil vai viver. A gente, na verdade, está copiando outros movimentos mundiais que já ocorreram na Europa e nos Estados Unidos, né? É a segunda fase, que é onde a gente
entra com uma solução de armazenamento local acoplado ao teu sistema de energia solar. Então, nada mais é que aqueles clientes que eu já vendi a solução, já estão gerando a sua energia, agora eu retorno lá para dizer, olha, esse teu sistema aqui agora eu consigo fazer um retrofit, eu consigo acoplar uma nova tecnologia e tu vai poder armazenar energia numa solução tecnológica, eficiente, onde vai te trazer alguns benefícios, né? Todo mundo diz, mas isso é bateria? Não, é bateria, mas a bateria é somente uma parte dessa solução, né? Ela é composta por inversor, pela bateria e por um software, uma inteligência, né, que faz toda a gestão dessa energia. Gestão por quê? Porque, de fato, além dele funcionar como backup, né, ou seja, faltou energia, entra o sistema de armazenamento em funcionamento para alimentar as cargas, tá? Esse é o mais comum, mas o que não é tão comum, que a gente começou a aprender a falar sobre isso, é o termo segurança energética. Eu vou contar uma história que aconteceu com um cliente nosso lá em Camaquã. Ele nos acionou em determinado momento. Fernando, eu passo o dia na fazenda e não tenho hora para chegar em casa. E a minha esposa fica em casa, eu tenho 2 filhos pequenos, e o que me preocupa é deixar eles em casa. O ano passado, principalmente, quando tinha temporais na região sul, me preocupa a falta de energia, eles em casa, eu não consigo me comunicar com eles, né? Então, eu quero uma solução que me dê autonomia, que eu tenha iluminação, que eu tenha comunicação com a minha família, e que dali a pouco eu chegue em casa, não me depare com um portão da garagem que eu não possa abrir porque tem falta de energia, tá? Então, a gente, obviamente, tinha a solução, né? Instalou, ele está extremamente feliz com a solução. Mas o que eu chamo a atenção, né? O motivador de cada um, né? A gente acha que, não, essa solução é só para backup, é para substituir um no-break. Não, a gente está falando de motivadores que, às vezes, são sentimentos de insegurança das pessoas, né? Esse meu cliente, o que motivava era a segurança da família dele, a segurança dele ao chegar em casa às 11 da noite, abrir o portão com tranquilidade, né? E a gente vem notando isso para cada cliente nosso. Às vezes um empreendedor é um motivador, o empresário rural é outro motivador, e são motivadores diferentes, que na maioria das vezes está envolvido a questão de sentimentos, entendeu? Então, segurança energética é um ponto bastante, para nós hoje, estratégico, né? Nós estamos abordando, por exemplo, pequenos negócios, que a energia é fundamental para o sustento, né? Eu ia te dizer isso, que a segurança energética, ela minimiza bastante o estresse, porque veja, nós 3 aqui, para trabalharmos, precisamos de luz. Eu não consigo fazer as minhas avaliações, a Gisele não consegue fazer os tratamentos dentários E para nenhum. mim é um A estresse. Carla tem que interromper As todas as medicações. quimioterapias, né, em função de acabar a luz. Então, isso gera um estresse no teu negócio, uma insegurança no negócio, que vai acabar gerando esse estresse. Então, essa solução de energia, de armazenamento de energia, pode Isso. dizer, poderia minimizar o nosso estresse. É uma possibilidade da gente ter em pequenos negócios. Tipo, no meu consultório, eu posso ter essa solução. Exato. Tu colocou minimizar, eu diria, tu resolve de vez. Resolve o problema. Pensa comigo É lá. infinito? Tipo, ficou 2 dias sem luz, deu uma tormenta enorme, que nem Porto Alegre ficou vários dias sem luz. Quantos dias isso aguentaria? Depende do tamanho dessa bateria? Tu customiza, a bateria é um componente, é a solução. Tu customiza para o tamanho que tu quiser. Ano passado, a gente viu São Paulo sofrer um horror, né, com falta de energia, com a Light, a distribuidora lá que atende eles. Então, lá para eles, imagina São Paulo, né, sem energia, né? E aqui também não é diferente. Para a né? cidade, Vamos pegar para tudo. exemplos pequenos, né? Eu tenho uma pessoa que ela faz pão, tá? Ela nos entrega pão toda semana. Para ela, a energia é importante? Óbvio. Muito. Energia é o sustento dela. Aí tu imagina nós com cada vez mais com extremos de clima.
a gente vai ter muitos apagões, pequenos apagões, a gente vai ter muita má qualidade de energia. Tá? Então, uma atividade simples, né? Que é o sustento. É o sustento. Para ela é tudo. Não A tenho vida dela energia, não tenho como... No nosso caso aqui, por exemplo, nós três, cada uma tem um ponto no seu trabalho na cidade. Nós poderíamos nos agrupar para fazer uma usina e captar essa energia e distribuir para cada consultório. Nós poderíamos, por exemplo, comprar um terreno, fazer um financiamento e juntar mais alguns consultórios, no caso, e montar um sistema que nos alimentasse com energia. Sim, é uma geração conjunta. Mas antes de eu te responder essa pergunta, só para voltando ali, que eu acho bem importante a gente colocar a questão dos armazenamento, o que eu diria é o seguinte: na tua atividade dentro do consultório, tu está com a broca ou sugador? Imagina. Não, E já o tempo, aconteceu. e a semana tá prevista temporal, má qualidade de fornecimento, pisca e outras coisas mais. Então, tu vive na insegurança. Claro que isso não é todo dia que vai acontecer, mas tu tem que ter uma segurança que te tranquilize o teu cliente, teu paciente, na verdade, ali, que isso... É muito ruim. Exatamente. Então, isso te gera estresse. Né? Doutor, me ajuda, libera cortisol, é isso? Cortisol, muito Isso. cortisol. No paciente e no profissional. Estresse, né, doutora? O profissional é mais. O profissional é mais. Então, O saúde. paciente anestesiado, terminando um procedimento, falta às vezes um detalhe, eu preciso radiografar, afinal, faltou a Exato, luz. imagina. Acabou, aí tu tem que fechar tudo, mandar o paciente embora e começar tudo. Ou se não, tem outro exemplo. Tu tá numa região onde o sistema na tua volta, que alimenta as casas e negócios, está sobrecarregado. E a distribuidora começa a te fornecer uma energia de má qualidade. Aí os teus equipamentos eles não vão funcionar corretamente. Né? Tu vai ter queima de equipamentos, tu vai ter diminuição da vida útil do equipamento. Raio-X já aconteceu várias vezes no raio-x. E seguido queima, né? E o quanto isso aumentou o nível de estresse nos últimos anos devido a essa mudança climática muito repentina, que a gente tem extremos climáticos, né? Repentino, aumentou o nível de estresse das pessoas, principalmente em função disso. Começa a nublar, já fica aquela preocupação de que tem que tirar tudo da tomada, que pode estragar, que posso ficar 2 dias sem luz. É difícil. Pode queimar. É difícil de mensurar. Eu te confesso que eu não li pesquisas que apontem isso, mas eu acho que se a gente fizer uma reflexão nossa, pessoal de cada um, quando o tempo começa nas mídias sociais dizer, olha, se prepara, olha, cuida Alerta isso, vermelho, alerta vermelho. Não tem quem não gere um incômodo, uma Preocupação. Uma preocupação, exato. Mas tem outros negócios, tu quer ver uma coisa como muda, né? A gente teve recentemente a pandemia, né? E mudou muitos hábitos, dentre eles tem um segmento que mudou drasticamente, que é as audiências, que eram presenciais e que a partir da pandemia abriu-se para fazer audiências online, né? Acho que permanece. Uhum. Então, advogados, juízes, secretários, né? Todo mundo depende da internet. Mesma coisa. Então, de novo, estamos falando de segurança energética, de estresse se não funcionar, né? Saúde mental. Aonde que, de novo, a energia entra? Dá a segurança energética desse negócio, desse segmento, dessas pessoas. Então, eu ficaria aqui horas falando de questões pessoais de cada um e questões profissionais, aonde a gente entra com soluções que vão dar o quê? Tranquilidade, sensação de tranquilidade. E também essa questão do meio ambiente, porque já existe o gerador, né? Então, sendo advogado do diabo aqui, então, por exemplo, um hospital não fica sem luz ali porque ele tem um gerador, mas ele é a diesel, ele tem uma liberação grande de CO2, e a energia solar pode substituir o gerador de uma forma mais sustentável, com menos emissão de poluentes? Sim. A geração de energia solar, ela substitui o que o gerador motorizado a diesel vai gerar, que é as horas dos equipamentos ligados. Isso vem da fonte solar. Pode ser substituído. E agora, mais do que nunca, também entra como solução mais limpa, eu diria, a substituição
total do gerador pelos sistemas de armazenamento. Porque o solar sozinho, ele não tem potência, ele tem a geração de energia, mas ele não tem potência contínua. Porque eu estou gerando a partir do sol. O sol, ele começa a irradiação vamos colocar 7h30 da manhã, ele tem um pico ao meio-dia, e depois ele vai até o final da tarde diminuindo a irradiação. Então, não tenho uma constância de potência, tá? Então, ele vai estar oscilando, tá? Então, o gerador diesel, ele tem potência. Agora, quando eu utilizo a potência de um sistema de armazenamento casado com a geração de energia solar, aí sim, eu substituo de vez o gerador diesel. Que é o sistema híbrido. É o sistema híbrido. E outra coisa, por exemplo, uma semana de chuva, que não tenha sol, vai ter que pegar da rede elétrica a energia, ou ele fica armazenado um tempo ali? Como é que funciona esse estoque de energia? Nessa tua pergunta, primeiro é importante colocar uma dúvida que todo mundo tem, Fernando, mas e quando está chovendo, né? Da onde que eu vou ter energia para manter os meus equipamentos ligados? Mesmo com o tempo fechado, a gente vai ter geração no sistema de energia solar. Claro que é muito menor, tá? Mas esse é um mito que as pessoas têm. E o sol está lá. A Tá irradiação... tapado, não é tão direto. O que eu preciso, na verdade, é luminosidade. Não é calor. O calor, inclusive, ele é prejudicial para os painéis solares. Eu preciso de luminosidade. Então, a luminosidade, ela existe quando está nublado, né? Então, a irradiação, ela é menor, mas vai ter geração. Então, retomando a tua questão, a gente pode ter, num hospital, como foi usado agora o exemplo recentemente, nós podemos ter várias fontes de energia. Eu tenho os painéis solares, eu tenho a solução de armazenamento em baterias e eu ainda posso ter o gerador. Porque tudo isso é segurança, tudo isso é backup. É óbvio que daí cada negócio vai fazer a sua análise. Não, eu não quero mais, eu quero diminuir meu impacto ambiental. Não quero barulho, né? Pensa um hospital, o barulho é prejudicial para o paciente, né? O dia inteiro aquele motor lá batendo, né? Eu tenho um compressor que é o dia inteiro batendo. Só que o meu fica lá na área de serviço cortisol, longe. Liberação de cortisol. Não, eu já me libertei desse cortisol, porque ele fica longe. É cortisol lá na área de serviço. Mas, enfim, que aí entra uma questão que é bem interessante, que para mim foi impactante, que é a questão da saúde mental ligado à questão da mobilidade elétrica, que é a substituição, não diria substituição, mas uma transição que está ocorrendo no Brasil dos motores a combustão para os motores elétricos. Pois então, Fércio, eu ia te perguntar, que falando sobre poluição sonora, ruídos, é um dos maiores problemas ambientais urbanos, né? E mesmo assim, a gente tem 1% da frota no Brasil de carros elétricos. Tu acha que isso vai demorar, essa substituição, para melhorar essa qualidade? A gente sabe o quanto de problemas crônicos que pode desenvolver essa poluição sonora, né? A gente fala pouco sobre isso, mas em grandes centros isso está bem alto, né? Distúrbios do sono, aumento do estresse, queda de produtividade nas empresas. E os carros elétricos, caminhões, motos, imagina tudo silencioso, isso ia aliviar muito esse ruído. Tu acha que isso vai demorar para evoluir? A gente está muito atrás dos outros países, inclusive. Tu sabes que eu tenho lido muito, escutado muito sobre o tema mobilidade elétrica e te digo que eu não tenho uma posição firme em relação a isso, porque as variáveis são inúmeras. Há quem diga que a mobilidade elétrica não vai prosperar. Há quem diga que sim, não, no Brasil ela vai prosperar. E aí a gente fica olhando dados, informações, bandeiras que são levantadas, um a favor, outro contra, outro afirmando tal coisa, outro afirmando diferente. Mas eu vou dar a minha percepção. Eu acho que quando toda transição ela gera uma questão econômica que incomoda, né? E está incomodando muita gente o que está acontecendo no Brasil. Porque alguém vai perder. Isso é nítido, está acontecendo na energia solar, isso, né? E não é diferente na transição da mobilidade elétrica. Quando eu digo mobilidade elétrica, eu não digo só automóveis.
eu estou me referindo à mobilidade elétrica de maneira ampla, tá? Transporte público, a moto, que hoje a gente já vê aqui na nossa cidade motos elétricas, bicicletas elétricas, né? Então, minha percepção é que quando a sociedade abraça a ideia, que pega gosto, como a energia solar pegou gosto, que viu viabilidade econômica no seu investimento, é isso que vai ditando, entendeu? Se isso vai pegar ou vai ser mais, que nem dizem, um voo de galinha, entendeu? No mercado de carro elétrico diz, não, isso é mais um voo de galinha, né? O que dá para olhar o Brasil nos últimos 10 anos é que esse voo está continuando, né? A gente vê uma aceleração bem expressiva da presença de veículos elétricos. Eu que acompanho todos os anos a maior feira da América Latina que acontece em São Paulo, que é a Intersolar, que junto com essa feira tinha a presença da mobilidade elétrica. Todos os anos eu acompanhei o aumento significativo da presença desse movimento. Então, em 2014, quando eu fui nessa feira, tinha lá um patinete elétrico. Tinha lá um modelo de carro elétrico. E era uma super novidade. Era novidade. Eu lembro muito bem que eu tenho fotos até hoje que o Correio fez aquisição de alguns veículos elétricos. Isso em 14, 15, tá? Passados seus 9, 10 anos, a última feira, a presença dessa parte de mobilidade, ela quase que está ao mesmo tamanho da feira de energia solar. Ela, sei lá quantas vezes ela aumentou. Então, a presença, o que a gente tem acompanhado é que a presença da mobilidade elétrica é cada vez mais intensa e, mais do que isso, tu conversando com pessoas que têm veículo elétrico, eu particularmente tenho, a satisfação das pessoas é enorme, tá? Ah, Fernando, mas meu carro desvaloriza muito o elétrico. Desvaloriza a combustão também. Uma coisa que eu acho fantástica é a moto elétrica que nós Sim. temos. É muito prática. E, às vezes, eu fico pensando como seria interessante se mais pessoas tivessem, como facilitaria o trânsito, porque a nossa cidade é pequena. Exato. Mas, mesmo assim, em alguns horários, próximo ao meio-dia ou ali 5, 6 horas da tarde, é terrível o trânsito. Se mais pessoas aderissem à moto elétrica, porque daí ficaria até mais seguro, porque daí ficaria mais motos e menos carros. E até mesmo o patinete, né? Uma das coisas que eu tenho um pouco de receio de andar de moto é por conta dos carros, dos veículos. Agora, se fosse uma frota de motos, mais pessoas usando, ficaria mais seguro também. E abrevia muito para as pessoas, para estacionar, para ir, para te passar, para ultrapassar. É muito fácil. E é uma coisa que eu não sei se falta, no caso aqui em Cruz Alta, mais motivação para as pessoas conhecerem mais, porque é uma coisa muito interessante. Eu acho que é bem cultural também, cultural, porque né? a gente vê em grandes centros o quanto é prático o patinete para trabalhadores executivos, por exemplo, que estão ali de terno com o seu patinete, Trabalho de que não patinete. precisam nem ter esse patinete, podem locar esse patinete, ir até o seu trabalho, deixar ele lá disponível para uma outra pessoa pegar. A gente usa na parte de turismo, né, que aqui em Cruz Alta a Sim. gente acaba usando pouco e não temos isso de locar um patinete. Mas a gente acho que é questão cultural de Cruz Alta começar a introduzir mais esse uso, inclusive para trabalhar. Nós aqui temos poucas distâncias, né? Eu diria que os desafios, além de cultural, obviamente que é políticas públicas. De novo, é questão econômica. Tá abrindo o mercado elétrico, diminuindo a combustão. Então, é uma questão econômica e, obviamente, obrigatoriamente vai passar pelas políticas públicas, porque eu lembro perfeitamente que o preço de um veículo elétrico há 4, 5 anos atrás era absurdo. Hoje, aqui na nossa cidade, a gente já vê vários elétricos 100% e os híbridos, que tomaram conta os híbridos, né? Então, o desafio é políticas públicas, o desafio é estrutura de carregamento, né? Então, a gente precisa de postos, rede de postos que vão alimentar essa frota, né?
Porque a população está ali, ela quer consumir, né? Ela quer consumir e o que ela vai olhar? Ela vai olhar as facilidades dos financiamentos, do fomento de novo. Ela vai olhar, obviamente, o preço. Depende de cobrança de impostos, políticas públicas. Depende do quê? Rede de abastecimento. Eu não posso sair daqui com destino a Porto Alegre e não saber aonde que eu vou abastecer. Então, eu acho que o desafio ele começa por aí, mas eu também vejo que tudo que eu falei está caminhando. Porque não se trata de mudar 100% a frota. Não, se trata de uma transição, um equilíbrio, né? E não é só veículo, volto a dizer. Vamos democratizar a mobilidade elétrica. Transporte público, ônibus, né? Então, isso hoje é muito fácil, a política pública que defina que transporte público vai ser elétrico. Quando tu fala em segurança, eu vou tocar num ponto da insegurança jurídica em relação aos impostos, que eu sei que o governo está com o olho crescido, né, para este setor. E como é que fica que tem estados que cobram alguns impostos, tem outros estados que não cobram. O que está acontecendo isso? Quem será? Vai sobrar para o consumidor ou vai sobrar para vocês? Como é que vai ficar a situação? Sempre quando há uma transição, vai ter, no meio dessa transição, os que são mais favorecidos, os menos favorecidos, né? No caso da mobilidade elétrica, as montadoras de carro a combustão, ou elas se adequam ao momento, né? Ou vão perder mercado. Na energia solar, mesma coisa. Quando determinado percentual da população brasileira começa a gerar energia, do outro lado, a concessionária ela não fornece mais para esse cliente, ou se fornecer vai ser o que falta somente. Então, questão tributos, ela passa de novo por regulação. Nós temos um órgão no Brasil, que é a ANEEL, que regula esse setor, para ser uma entidade não política, né? Mas é ela que define toda a regulação do setor. E aí vem os estados regulando a parte do ICMS na conta de energia, o governo federal regulando a questão de impostos federais, mas é um assunto que, desde que eu comecei, o debate não para. Porque o governo, de fato, concedeu benefícios fiscais para a aquisição do teu projeto, do teu sistema. Os governos estaduais concederam isenção de ICMS na energia que tu injeta na rede da distribuidora. Por outro lado, houve uma pressão muito grande ao longo dos anos das próprias distribuidoras, que era muito subsídio, que energia era coisa era para alguém rico, né? E nós aqui do outro lado dizendo, não, a gente quer democratizar a energia solar, né? Porque a gente viu que é viável, né? Então, é um cabo de força, tá? Mas, em resumo, há, de fato, uma insegurança jurídica, eu acho que não é só no nosso setor, porém, eu digo que o setor tem muita representatividade. O nosso setor tem muita representatividade e da grande força dessa representatividade é o consumidor. Porque quando ele gera a energia dele, ele se sente no controle da situação. Quando vem porque aquele talão de luz com a conta baixa, é muito bom. Exato. Então, quando ele está... a gente chama de mercado cativo, quando tu tens que comprar energia somente da concessionária local. Tu é um cativo, né, daquela concessionária. E aí tu passa a gerar a energia, tu tem certo controle, porque é eu que gero a minha energia. Tu ainda está conectado na rede da distribuidora, mas é eu que gero a minha energia. Então, tu tem certo controle sobre isso. E a próxima página que a gente vai acompanhar agora nessa transição energética vai ser a liberação para que o cliente saia do mercado cativo e migre para o mercado livre. Em rápidas palavras, é o seguinte: hoje, cativo, eu só posso comprar, só posso me conectar com a concessionária local. Eu recebo uma fatura de energia. Quando o governo autorizar as pessoas físicas com pequenos consumos a migrar para o mercado livre,
de energia, eu tenho o direito de comprar a parte da energia, porque a energia dentro da fatura tem o transporte, que é as redes públicas de distribuição que fazem o transporte, e a outra parcela é a energia que vem lá da fonte geradora. Tá? Quando eu estou no cativo, eu só recebo uma fatura. Quando eu migrar para o Mercado Livre, eu vou ter 2 faturas. Uma de frete e outra da energia que eu compro de quem eu quiser. E aí, o termo de empoderamento do consumidor é que ele vai decidir de quem que ele vai comprar a energia que falta quando ele não gera toda a energia, ou se ele não tem geração, que dê a opção para ele de comprar de quem ele deseja. Então, Fernando, aproveitando esse gancho que tu falou, assim, ó, vou fazer uma pergunta bem de leiga mesmo, tu me corrige, mas eu estava fazendo a análise, assim, lá em 2014, vamos supor, assim, eu coloquei algumas placas, né, de energia solar. Na época, o gasto mensal era de R$200, eu passei a produzir R$400. Continuei gastando os meus 200. Sobrou 200, que essa energia de sobra vai para a rede. Vai para a RGE, é isso? Isso. E aí a RGE distribui isso para outras pessoas e cobra por esse serviço. Exato. Ganha nas costas da Carla. Tá, não, vamos analisar. Tá, tudo bem. Aí as coisas andaram e agora em 2025 eu tenho a chance de ter uma bateria minha. Isso. Exclusivamente. Então aqueles R$200 que eu produzia mais, que ia para a rede, não vai mais. Vai ficar lá presa na minha bateria. Isso. Que aí eu vou usar quando eu quiser, Isso. se eu precisar. Isso. E vai chegar um momento que eu, Carla, vou poder vender a energia da minha bateria. Exato. Aí eu vendo para a Gabriela. Ela está precisando, não gastou com as placas, não fez nada, ela vai lá e vai comprar. Isso. As coisas vão indo para esse caminho. De maneira muito simples, é isso. Bem leiga, para as pessoas, Isso. todo mundo entender. Nós temos uma commodity que a gente olhava para a conta e eu demorei para entender isso. A fatura de energia é uma nota fiscal. Já tinham percebido isso, que é uma nota fiscal, né? Eu demorei para eu entender isso. Se vocês olhar, a conta de energia está escrito lá, nota fiscal de prestação de serviço e compra de um produto que é energia, que não é palpável, né? De fato, em 2014, tu tinha um sistema que injeta o excedente na rede da distribuidora, entre aspas, eu estou usando a rede da distribuidora para armazenar os meus créditos, é isso. E aquilo que a população chamou de taxar o sol, de taxação do sol, nada mais é que, eu vou armazenar os teus R$200 aqui, mas eu vou te cobrar. Então é isso. Mesmo que eu use aqueles R$200 para... Porque tu tá literalmente armazenando. Mas eu tô emprestando. Não, aí cada um vai contar a história como que é, né? A distribuidora, não. Eu tenho custo para armazenar esses teus 200. Embora eu sei que, vamos supor que vocês, a Carla e a Gabriela, são vizinhas, tá? Tu sobrou os teus 200 e para a Gabriela faltou os 200. Então, nada mais é que os teus 200, a concessionária pegou, jogou na residência dela. E ela pagou. Detalhe, a concessionária antecipou a receita, porque ela não teve que trazer essa energia, por exemplo, de Itaipu. Ela não teve perda no frete da energia que para ti estava faltando, mas que para ti estava sobrando. E essa é a discussão do momento, entendeu? Então, de fato, é exatamente isso. A gente chama isso de sistema de compensação. Tu jogou os teus 200 na rede, gerou crédito. E ela te cobra para isso. Ela pega os teus 200 do lado, entrega para a Gabriela. Cobra da Gabriela os 200, recebe os 200 da Gabriela. Tu só vai ocupar os teus 200 lá no inverno, daqui, 4 meses. Então, não sei se vocês perceberam, eu não precisei comprar os 200, eu como distribuidora, no meu exemplo, né? Para o que estava te faltando. Eu só manejei. Organizou. Só que tudo isso é vivo, entendeu? Então, a concessionária tem que fazer a gestão de tudo isso. Mas, de forma muito simples, é o que tu falou. Agora, chega tecnologia. A tecnologia, ela é a ferramenta que ajuda a resolver tudo isso. Ajuda a deixar as pessoas mais felizes, né? Mais seguras, né? E que vai impactar, de novo, em saúde mental ou, né, saúde. A solução de armazenamento,
no teu caso que investiu em 2014, eu chego para ti agora e digo, olha, agora esses 200 que tu injetava na rede, tu pode armazenar dentro da tua residência. Tá, Fernando, mas para que eu vou armazenar essa energia? Para aqueles pontos que a gente já comentou, segurança energética, qualidade de energia para os teus equipamentos, que tu vai chegar em casa, o teu portão vai abrir, que tu vai ter iluminação, que tu vai ter comunicação, que tu vai poder cozinhar, que não vai estragar o alimento dentro da tua residência. Isso tem preço, isso para ti? É caro isso, né? E o não ter isso e tu passar por uma situação dessas, que é o problema, né? Que nos deixa estressados, né? Inseguros. Então, além disso, aquela energia, os R$ 200 que tu armazenou no teu sistema de armazenamento, além de te dar toda essa segurança energética, ainda tu pode ganhar dinheiro. Tá? Como é que eu vou ganhar dinheiro com essa energia que eu armazenei? Vamos pegar um exemplo de que eu, na próxima semana, eu abri meu aplicativo de gerenciamento de tudo isso. E o meu aplicativo está me dizendo o seguinte, olha, semana que vem a previsão do tempo é boa, tá? Não vai ter temporal, não vai ter problema de fornecimento. Ele está me sugerindo aqui que, ao invés de eu ficar com aqueles R$ 200 armazenado na minha bateria, eu programo para ele jogar na rede da distribuidora. Então, de noite, por exemplo, todo mundo dormindo, eu programei aqui, o próprio sistema talvez ele vai me dar essa sugestão, ele vai dizer, olha, de noite eu vou descarregar R$ 100. Eu vou ficar com 100 ali para garantir ainda. Ou simplesmente eu vou dizer, olha, descarreguei tudo de noite. Então, toda noite eu estou jogando energia, estou jogando créditos, eu estou jogando... É uma moeda. Vendendo. Né? É uma moeda. Mas tu é o dono da tua... Tu é o dono, porque na fatura de energia, no final do mês, ela vai te enviar e vai te dizer, olha, tu injetou R$ 200 de noite. Está lá descrito na fatura os teus R$ 200, que tem validade por... legislação de 5 anos. Então, de fato, isso já está disponível, não é nada novo, né? Isso já existe, Europa, Estados Unidos, e aqui está chegando agora com bastante força, porque, de fato, a gente está vendo uma transição energética que o governo está discutindo. Hoje, abram o Google, vocês vão ver. Essa semana foi debatida a medida provisória 1300, gerou uma euforia todo o nosso país. Seguimos com uma pauta a ser debatida agora no Senado. Até agora tudo certo, né, a gente está conseguindo prosperar com o direito de gerar a própria energia, embora tentativas do outro lado de impedir, né, que as pessoas gerem energia, de outros segmentos do mercado de energia, mas a gente está conseguindo prosperar. E logo aí vem uma outra grande mudança, que hoje a gente olha para uma conta de energia e tu tem o mesmo preço nas 24 horas do dia. Em outras palavras, tu pega a conta de energia, tu sabe ali, ó, 95 centavos, R$1 o quilowatt-hora. Não tem diferença de preço de energia ao longo do dia. Isso é o que a gente conhece. Muito possivelmente, a gente não vai tardar para a gente ter mais postos tarifários durante o dia, com preços de energia de acordo com a oferta, de acordo com o clima, de acordo com o mercado. Então, quer dizer o quê? Que aquilo que tu perguntou, eu vou ganhar dinheiro com a minha energia que eu estou gerando? Vai, porque talvez o teu sistema vai te dizer o seguinte, olha, a inteligência artificial vai olhar para o mercado e dizer, olha, está na hora de injetar energia, porque agora eu injeto 1 kW e ela me devolve 2, porque está faltando energia no sistema. Então, tudo isso online, tudo isso é tecnologia, tudo isso é inteligência artificial que vai estar gerenciando tudo isso, trabalhando noite e dia a teu favor. E o quanto essa evolução vai melhorar na saúde das pessoas, né? Exatamente. Vai ter uma renda que tu nem esperava em ter, pode reinvestir isso em qualidade de vida, em lazer, que vai melhorar teu estresse. Hoje a gente falou muito aqui sobre saúde, a gente falou Em viagens com a Eclac. em viagem com a Eclac, né? Vamos investir esse dinheiro em coisas boas. A gente falou em saúde respiratória, em redução de estresse, na saúde financeira, o quanto isso também impacta na nossa saúde em geral, na poluição sonora. E a SolarCell, né? Veio como pioneira nessa implantação de energia solar, e eu sei que tu tem uma
um legado aí levando essa questão de sustentabilidade para todo mundo. Tem um cálculo que faz da quantidade de energia solar instalado, o quanto reduz na emissão de dióxido de carbono. Quanto será que a SolarCell já reduziu de emissão de dióxido de carbono aí, que já melhorou a qualidade do nosso ar, já melhorou a nossa saúde em geral? Difícil saber esse número exato, né? Mas deve ser um número bem significativo. É bem expressivo. Todos esses anos, né, se somar, alguns milhões de toneladas de CO2. Cada cliente nosso tem um aplicativo no telefone ou no computador que ele acompanha qual que é o impacto de sustentabilidade do sistema dele, do investimento dele. E é calculado por quilos de CO2 que aquele sistema gerou energia, deixou de ter impacto, né, Eu ambiental. tenho um dado aqui da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, em 2025, que a energia solar evitou 66,6 milhões de toneladas de CO2 vindas da energia elétrica. Isso são estimativas, mas com certeza, né, de fato, eu sou apaixonado, como eu disse, pelo setor, e está aí o sol todos os dias disponível para mover o mundo, né, para mover os negócios. Não só solar, tem a eólica, que eu também acho fantástica, né? A biogás, a biomassa, tem várias fontes de energia. O próprio hidrogênio verde, né, está sendo muito discutido agora no Brasil, né? Toda a regulamentação está sendo debatida nesse momento. Então, a gente tem que se utilizar das tecnologias, das inovações, para que o ser humano viva melhor, porque aqui o que a gente está fazendo, o nosso legado, o que é? Como eu disse, ajudando na mudança da matriz energética. Em outras palavras, né, criando um ambiente mais saudável para as próximas gerações, para os nossos filhos e netos e tudo mais. E está à disposição essas tecnologias de todo mundo, né, no seu devido tempo, com equilíbrio. Como eu disse, não é substituição dos elétrico pelos motores. Não, eu quero ter o meu carro a motor, quero escutar o barulho, tá tudo certo, né? Mas vamos deixar com que essa matriz entre num equilíbrio, né, mais justo, né, para as pessoas, dando o direito da população, das pessoas gerar sua própria energia, de escolher, de ela ter a decisão de quem que eu quero comprar energia, né? Então, acho que esse é o caminho que a gente trilha todos os dias com o nosso propósito de SolarCell. Parabéns, Fernando. Ficamos Obrigado. muito felizes com tua presença aqui. Parabenizamos por essa tua iniciativa e por esse teu conceito em tentar melhorar o mundo aí, deixar um mundo melhor aí para nossos filhos, e espero que a gente tenha conseguido passar isso para vocês que estão nos ouvindo também, para que essa sementinha seja plantada e que vocês também tenham uma visão dessa melhora na nossa qualidade de ar, de energia, para ter um mundo melhor. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, quero agradecer o convite novamente, agradecer a minha equipe, né? A gente não faz nada sozinho, então tudo que a gente construiu até hoje, eu sei que devo a todos eles, sem distinção, e a minha família, e de fato, às vezes pode parecer ser idealista, né, o que eu trouxe aqui, mas de fato é o que está acontecendo. Isso todo mundo pode acompanhar essas transições que a gente debateu aqui, estão a pleno vapor sendo debatidas e a mudança está ocorrendo, tá? Então, a gente faz parte disso com orgulho e com muita alegria naquilo que a gente faz. Então, finalizamos nosso episódio agradecendo mais uma vez o Fernando e agradecendo também a Claque Viagens, Banco Sicoob, Action Day, Assessoria de Aceleração de Negócios e Casa Simone. Bom, um brinde então ao futuro da SolarCell. Saúde.